Mais uma vez o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E nós sabemos que os judeus, eles estavam deixando o judaísmo e se convertendo ao cristianismo. E por esta razão estava acontecendo uma grande perseguição para aqueles irmãos, e muitos deles estavam sendo até presos, com seus bens confiscados, e eles estavam, irmãos, vivendo uma perseguição muito grande. Ele disse aqui nesse texto que a recompensa viria. Talvez poderia até tardar, mas que a recompensa, irmãos, seria certa. Existe, irmãos, uma diferença entre crer e acreditar. Crer é mais do que acreditar, é confiar. E o que é confiar? Confiar, meus irmãos, é entregar, é depender, é se deixar levar ou governar por alguém. Confiar em Deus é entregar-se a Ele em total dependência, sem reservas, é não tomar atitude alguma sem sua autorização, é ter a certeza de que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos descansar nesse Deus que servimos, um Deus que conhece, um Deus que sabe dos nossos problemas, das nossas dificuldades, um Deus que a Bíblia diz que Ele enviou seu Filho Jesus, e Ele se fez homem, justamente, irmãos, para entender as nossas limitações. Somos limitados, somos falhos, fracos, cheios de defeito, mas nós precisamos olhar para Jesus, meus irmãos, e crer que Ele fez uma promessa, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, olhar para Jesus, irmãos, e saber que Ele disse assim: olha, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmãos, nós precisamos permanecer nesta confiança, acreditar que esse Deus existe. Então, irmãos, abandonar essa confiança é sempre um risco para nós, é um perigo muito grande nós abandonarmos esta confiança. A Bíblia fala em Salmo 37:5 que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Entregar o caminho, irmãos, é escolher o caminho dele, é andar na sua confiança. Um dos nossos grandes desafios é continuar confiando. Somos tentados a tomar de volta o controle das situações. Deus falou através do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, irmãos, como cristão, nós devemos nos lançar nos braços desse Deus poderoso, desse Deus que Ele prometeu ser presente nas nossas vidas, independente da circunstância, independente daquilo que nós estamos vivendo. Os hebreus, eles estavam também passando problemas, lutas, dificuldades. Aquele que escreveu esta carta estava dizendo: irmãos, continue firme, continue olhando para Jesus. Olhe também lá no capítulo 11, ele diz: olha um pouco para aqueles que antecederam, os heróis da fé. Eles passaram também lutas, eles foram mortos, mas eles não negaram a fé. Eu acredito que esses irmãos que já viveram, eles deixaram um legado para nós, e nós devemos continuar sabendo que o Deus que foi com Noé, o Deus que foi com Abraão, o Deus que foi com Daniel, o Deus que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo que está conosco, porque a Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Então, queridos, esse Deus que servimos é um Deus contemporâneo, é um Deus de hoje, é um Deus de agora, é um Deus deste momento, é um Deus presente, e Ele está aqui nessa noite para resolver o seu problema e o meu também. Ele está aqui nessa noite para lhe dar a vitória, né? Amém? Ele está aqui nessa noite para dizer, sussurrar no seu ouvido e dizer assim: olha, estou contigo. Dizendo assim: olha, aquilo que eu prometi não falta, não vai falhar. Passa os céus, passa a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Então, irmãos, aquilo que Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel
para cumprir. A Bíblia fala que ainda que nós somos infiéis, Deus continua sendo o quê? Fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele disse que confiança no Senhor confiar no Senhor tem grande recompensa. Então é por isso, irmãos, que nós devemos continuar crendo, porque a Bíblia tem uma recompensa para nós. A recompensa muitas vezes não será imediata, temos que esperar um pouco para contemplá-la. É uma questão de fé. Se confiamos nele, vamos andar na dependência, sabendo que mais cedo ou mais tarde nós seremos recompensados. Olhe para Jesus, não desanime, mas procure focar nele, olhar nele, sabendo que a Bíblia diz que aquilo que não passou pela mente e nem pelo coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vale a pena nós servirmos a este Deus maravilhoso. Muitas vezes, irmãos, quando as coisas pioram, nossa reação diante das pressões, dos problemas, das lutas, das dificuldades, irmãos, é fazer alguma coisa para que venha resolver os nossos problemas. É verdade que temos nossa parte, e tomar as atitudes que dependem de nós, mas a questão é em relação à dependência de Deus. Às vezes parece que a solução está demorando demais, então nós entregamos muitas vezes a nossa alma, os nossos sentimentos. Meus irmãos, muitas vezes diante de alguns problemas, de algumas lutas, talvez uma enfermidade, uma situação difícil, na sua casa, no seu relacionamento. Às vezes, irmãos, nós achamos que parece que Deus está tão distante, que Ele não está nos ouvindo. Meus queridos, em meio às lutas, às dificuldades, nós não podemos abandoná-lo. Nós devemos saber que Deus, Ele tem um momento, Ele tem a hora dEle resolver, dEle fazer aquilo que Ele quer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus está no controle de tudo. Então, irmãos, muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, achando que temos capacidade suficiente para promover a devida mudança. Deus quer que esperamos nele. Esperar no Senhor é o mesmo que confiar. Então é por isso que Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele diz assim: olha, mas os que esperam no Senhor renovam o quê? As suas forças. Então, irmãos, esperar. O salmista diz lá no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Irmãos, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, e nós precisamos entender que servimos a um Deus que é soberano, um Deus que faz as coisas como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, aquilo que nós precisamos entender isso, e estar na dependência dEle, e descansar nele. Então é por isso que lá no Salmo 37 ele diz: deleita-te no Senhor. 37 versículo 4, deleita-te significa descansa no Senhor, espera nele. Irmãos, sinta prazer nesse Deus maravilhoso, sabendo que tudo que nós pedimos, tudo aquilo que nós colocamos diante dele, certamente ele não vai esquecer. Está registrado, e no momento certo e na hora certa, Deus vai ouvir as nossas súplicas, irmãos. Deus vai resolver as nossas situações. Deus vai trazer a vitória que tanto nós necessitamos. Então, meus irmãos, os que esperam, eles não se precipitam, eles não se desgastam, eles não se estressam, porque descansam nele. Esperar em nossos dias é uma tarefa difícil. Meus irmãos, eu fico pensando e até um pouco preocupado com essa nova geração. Essa nova geração, eles não foram ensinados, a esperar, porque eles vivem uma geração diferente da minha, e de alguns irmãos aí da nossa. Então tudo para eles é no estalar de dedos. Então, queridos, mas para nós servirmos ao Senhor, para nós permanecer
na confiança, irmãos. Para nós servir a esse Deus poderoso, nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos esperar, confiando e agindo na dependência de Deus. Tudo aquilo que acontece na minha vida e na sua vida é pela misericórdia de Deus, é pela graça do Senhor, porque esse favor imerecido, isso que eu não mereço, que nós não merecemos, Deus, Ele nos concede com a tua graça. Se nós estamos passando por lutas, devemos permanecer confiando no Senhor. Se tudo estiver bem, né? Se a nossa vida se nós estamos tranquilos, se a casa está bem, se a nossa saúde está bem, se as nossas finanças estão bem, devemos continuar confiando no Senhor, porque esse Deus que servimos, irmãos, é um Deus de maravilha, é um Deus maravilhoso. Nesse texto que lemos, capítulo 10, versículo 36, o escritor diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E aí talvez você esteja perguntando: mas o que é fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, todos nós queremos as promessas, né? E é importante nós profetizarmos sobre nós, sobre aquelas pessoas que estão em nossa volta, as promessas do Senhor. Porém, meus irmãos, nós precisamos entender que em meio a tudo isso existe a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é perfeita. Perseverar é continuar fazendo a vontade de Deus, é estar cumprindo os propósitos que Deus tem na minha vida, na sua vida, que está contido nesta palavra. É sermos, irmãos, praticantes de tudo aquilo que nós aprendemos através dessa palavra, e não apenas ouvinte, como diz Tiago. Muitas vezes, irmãos, nós somos ouvintes, mas não estamos colocando em prática. Exercitar a fé é colocar em prática aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações através da palavra de Deus, através dos ensinamentos. E isso, irmãos, nós ouvimos todos os dias, e às vezes nós não colocamos isso em prática. Nesse texto, a Bíblia também diz que nós devemos andar pela fé. E se andar pela fé é não retroceder. Aqueles que vivem pela fé, eles não retrocedem. Viver pela fé, irmãos, é um estilo de vida, não é ter fé ou confiança em alguns momentos. Viver pela fé é depender dele continuamente. A constância nessa confiança é que marca o nosso discípulo. Meus irmãos, precisamos de uma unção de constância. Não sei se o irmão já parou para pensar nisso. Andar pela fé é não retroceder. Então, o que nós podemos observar nesse texto é que o escritor aos Hebreus, ele estava estimulando os irmãos ali a não retroceder. No versículo 39, meus irmãos, ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem, porque ele diz que aqueles que retrocedem, eles são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Nós aceitamos a Jesus Cristo, entregamos a nossa vida, e essa entrega precisamos ir até o fim. Nós não somos cristãos só enquanto as coisas estiverem bem, não. Quando também vier os problemas, as lutas, as dificuldades, nós devemos nos manter firmes. Independente dos problemas, das lutas, das dificuldades que você enfrenta, permaneça firme, não retroceda. A Bíblia diz que Deus não tem prazer